A gente anunciou por aqui uma notícia de um acordão que estaria acontecendo para não ouvir o Frei Chico lá na CPMI do INSS. Ela mal está começando e já estaria acontecendo um acordão entre oposição e os governistas ali da CPMI para não ouvir o Frei Chico. E aí isso foi noticiado como um acordão que estaria inclusive acontecendo liberação de emendas parlamentares para que ele não fosse ouvido, enfim. Aí o Marcel Van Hatten veio nas suas redes sociais e disse, não, isso é uma fake news aí da Globo, não tem nenhum acordão e tal. E aí até houve aí um ouvinte que se manifestou aqui com relação a gente ter divulgado isso também ontem, mas aí eu fui, né, mais a fundo na informação também, porque logicamente que a gente utiliza aqui portais de informação que em tese são de confiabilidade para repassar a informação para o nosso ouvinte, e aí fui uma entrevista que o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, concedeu para a Veja. E aí vamos ver o que ele fala dessa situação. Vamos acompanhar. O que ficou acordado, na verdade, não sei se eu posso chamar de acordo, mas o que ficou definido foi que somente os presidentes dessas associações seriam ouvidas num primeiro momento, é isso? Então, por exemplo, o irmão do presidente Lula não seria ouvido porque ele não ocupa esse cargo. O seu raciocínio é correto e a sua colocação também, porque é o seguinte, se nós identificarmos que em algum momento ele direcionou, recebeu ou teve qualquer influência nas questões dos descontos de forma irregular, ele será chamado. Nós vamos colocar o requerimento em votação. Aí vai ser uma disputa de lados por votos para poder evitar. Mas hoje, nós não temos essas evidências. Então, não se fala agora em fazer qualquer tipo de convite a quem a gente não tem o chamado nexo causal. Para que eu vou chamar uma pessoa onde ainda eu não posso ou não tenho qualquer acusação contra ela ou qualquer suspeita? Sem falar que estamos diante de uma pessoa de 84 anos, independentemente de ser irmão do presidente ou não, é uma pessoa que tem os seus direitos preservados. Agora, ninguém está blindado. O que nós temos ali é um acordo de procedimentos. Ex-ministros convidados, diretores e presidentes do INSS convocados e diretores e presidentes de associações também convocados porque são investigados. Os demais que forem surgindo ao longo da CPMI, eu repito, não tem ninguém blindado. Nós vamos chamar à medida que aparecerem as suspeitas de que houve algum tipo de beneficiamento ou participação. Pois é, o Carlos Viana, aí, Júlio, ele foi inquirido pela repórter ali da Veja, dizendo, eu não sei se eu posso chamar de acordo, enfim, mas o que foi definido, então, é que realmente o Frei Chico não vai ser ouvido, porque, segundo o Carlos Viana, não há nexo causal. Desconfia, né? A gente começa a desconfiar, né? Assim, tem lógica, né? No sentido de dizer que talvez nesse primeiro momento não ter. E por um lado, isso é positivo, fazer primeiro essas análises, né? Foram, se eu não me engano, mais de 40 instituições que andaram recebendo esse dinheiro, né? E num primeiro momento aí muitas delas tinham sido justamente descartadas. Mas não, né? Eu acho que hoje a gente consegue ver pelo sistema, né, o rastreamento do dinheiro e como é que o INSS não consegue levantar essas informações junto com a Polícia Federal, né? Então, não dá para admitir, né? Se conseguem rastrear todos os doadores do Bolsonaro, todos os doadores de todas essas outras instituições, por que não conseguem pegar o INSS? Então, essa questão política, sim, e eu acho que tem que se tomar muita atenção. Algo positivo aconteceu no Supremo, que foi o novo sorteio, né, no STF, aí, que ficou lá com Mendonça, justamente para acompanhar esse processo. Só que nós estamos em um pré-período eleitoral, né, e tudo que for possível o governo utilizar para buscar a sua reeleição, ele vai fazer. Aquele Lula lá de janeiro de 2025, que falava em uma possível reforma ministerial, de redução de custos, porque lá no começo de 2025 ele falava um pouquinho isso, né? A culpa não era dele, ele já estava colocando algumas situações dentro do culpa dos ministros e vamos reavaliar, e que não se cogitava um quarto mandato do Lula, não aconteceu.
né? Agora, por sorte, né, porque aí veio toda essa crise do tarifaço e não se escuta mais muitas outras coisas. Então esse tarifaço ele veio para essas medidas do Trump para ajudar, né? O Lula ele tomou novamente um fôlego. Muitos estão enxergando isso como uma briga positiva, né? Ou o governo nacional, Lula, querendo se impor contra o Trump, né? Valorizando aí a nossa soberania, né? Uma soberania que não existe, né? Dentro dessa questão. Vimos agora recentemente aí um acordo de negociação dos Estados Unidos e China, onde é que os Estados Unidos vai começar a priorizar a compra de soja da China. Ou seja, onde é que fica o Brasil? Né? Então, está faltando muito do governo para colocar o Brasil nos eixos. Né? E a única coisa que se enxerga agora é novamente buscar mais tarifas. E aí, voltando essa nossa CPI, que a gente está acostumado a ver essas CPIs terminarem em pizza, é uma questão muito preocupante. O governo vai tentar fazer de tudo para barrar, inclusive junto com o Supremo, que é capaz do Supremo dizer que ele não pode ser ouvido, né, por causa da idade ou por causa de um problema de saúde. Vão achar algumas artimanhas ali, e a gente sabe que isso aconteceu desde o período da campanha, né? Desde todo o período, o Supremo ajudou o atual governo a chegar aonde está. Não tem como negar uma situação dessas. Pois é, e vamos lá, Júlio. Nós fizemos uma enquete ontem aí, passando os nomes aí dos 4 governadores que figuram aí como que estão querendo ocupar a cadeira aí da presidência da República. São os presidenciáveis, os 4 governadores presidenciáveis, que são o Zema, o Tarcísio de Freitas, o Caiado e o Ratinho Júnior. E na nossa enquete do dia de ontem, então, a gente colocou também o Bolsonaro ainda, as pessoas que acreditam que ele ainda possa vir a ser o candidato à presidência da República, mesmo com esse julgamento que começa dia 2 de setembro. Então, 1/3 das pessoas que votaram na enquete disseram que continuam apostando em Jair Bolsonaro. 1/3. Né? Diante de tantas outras opções que se tinha, 1/3 ainda votou no Bolsonaro. Na segunda posição, com 30,6%, o Tarcísio aparecendo, depois o Zema com 16%, e aí 9% dizendo não voto na direita. Então, o pessoal da esquerda que não vota na direita, 9%. Outro nome da direita ganhou aqui poucos votos também, 3,6%. Mas o que chamou a atenção é que 1/3 ainda continua acreditando que Jair Bolsonaro possa vir a concorrer. Eu acho muito difícil isso, né? Eu acho muito difícil em cima de tudo que está acontecendo e, sinceramente, para o Brasil, eu acho que não seria interessante nós termos aí o retorno do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro nos bastidores seria muito mais positivo. Eu acho que essa virada de chave a política brasileira devia acontecer. Né, minha opinião. Eu acho que em todos aqueles nomes que foram colocados ali são nomes muito, muito bons para dar essa oxigenada. Né? Eu acho que o Bolsonaro ele ainda é da turma antiga, né, vamos dizer assim, da política, e aí temos bons nomes aí que a gente poderia aproveitar muito bem, né? Assim como o Zema, assim como o próprio Ratinho, o Tarcísio também. Então, O Tarcísio ficou bem na frente, né, das demais alternativas. Ficou com 30,6% contra 16% do Zema, que está na segunda colocação. O Ratinho Júnior ficou com 6,3% e o Caiado apareceu ali com 0,9%. Assim, se a gente analisar assim pontualmente, hoje o Romeu Zema está no segundo mandato, então, né, seria um governador que pegou aí do PT, né? Ele herdou um governo do PT em dívida, como conseguiu reestruturar. A avaliação dele dentro do estado de Minas Gerais é muito positiva, e ele tem aquela visão de empresário, de fazer o negócio acontecer. O próprio Partido Novo que ele está ligado, apesar de ser um partido com pouca articulação de forma nacional, vamos dizer assim, né? Muito bem visto Sul, Centro-Oeste, mas região Norte e Nordeste não tanto. Tem muito esse princípio de menos Estado, né, e mais o cidadão. Então, assim, seria uma visão positiva, né, justamente de fazer com que o governo gire e a gente não se torne tão dependente. O Ratinho Júnior está fazendo um bom mandato também, né? Tem uma aprovação muito boa no estado do Paraná, também é o segundo mandato, né? Eu digo segundo mandato porque, se a gente comparar, por exemplo, com o Tarcísio, está no primeiro, então ele ainda teria uma outra chance ainda, né, de manter o seu governo.
O Ratinho Júnior, voltando ali, está fazendo também um bom trabalho no Paraná, só que está muito no sul. Né? Então já prejudica um pouco porque ele não tem essa capilaridade nos demais estados da federação. Né? Assim como o Zema também tem uma certa dificuldade, né? Apesar de estar num dos maiores colégios eleitorais que é Minas Gerais, também não tem essa capilaridade toda. Se deve também, talvez, ao próprio partido disso. O Caiado, justamente em Goiás, tem uma aprovação de 88% do estado, também é muito positivo, né? Muito forte a questão do agro. Mas, novamente, também, né, tem essas situações do desgaste. Está num partido aí de centro, e aí são duas situações que prejudicam, porque a gente tem União Brasil, que hoje está no Senado Federal, que é do Davi Alcolumbre, que é do Senado, que é do Caiado, né? E aí nós temos os Republicanos, que é o partido do Tarcísio, que está justamente na Câmara dos Deputados. Então, nessa hora de partido, também fica um pouco meio complicado, né? Já se colocou que o Tarcísio, como governador de São Paulo, tem a possibilidade de ir para o PL, né? Se fosse aí disputar uma cadeira. Mas é um dos nomes mais vistos, né? Mais bem vistos, cotados, e teria, né, como seu cabo eleitoral o próprio Jair Bolsonaro. Né? Então são essas situações ali dentre esses candidatos. E aí, claro, nem todos esses são de direita, né? Ontem na pesquisa ali estava de direita, mas não necessariamente os partidos são, né? Às vezes a gente tem que ver o que vai ter tudo por trás aí nas coligações, né? Da esquerda a gente sabe, né? Hoje o nome principal é o Luiz Inácio Lula da Silva, que com todas essas condições ali, o mar meio que ajudou ele, né? Os ventos ajudaram ele nessa renovação. E aí, fora isso, não tem, né? Tem o Haddad, né? Tem o Boulos, né? Então, o Haddad nessa condição toda, com a ajuda da mídia, ainda é capaz de dizer que está fazendo um bom trabalho. Está apagadinho, né? Ultimamente, né? Bem apagado. Mas a mídia tem esse papel muito bom, né? Essa mídia que acaba ajudando, né? E aí o problema do Brasil não é todas as ações que estão fazendo agora, né? Das não reformas e das não ajudas. O problema é o Trump, né? Então é fácil colocar a culpa em outra pessoa. Só a gente vê que o próprio Tarcísio começou a sofrer aí já estão fuçando a vida dele para tentar puxar alguma coisa, né? Então isso vai acontecer daqui para frente, é natural, né? Vale que a gente consiga identificar realmente esses históricos e ver o que cada um fez no seu estado. E um nome não cogitado, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Porque aí é um companheiro também, o próprio Flávio Dino. O Flávio Dino sempre esteve ligado dentro da sua vida a questão política. E agora ele não deixou a política de lado. Ele só entrou o que deveria ter deixado, né? Aí vem muito esse ponto, né? Mas quem sabe ele volte, né? É um nome que circulou aí no STF e depende da situação como fica, se apertar, quem sabe ele saia, né? Ou alguém saia com ele. E aí volte nessa condição de um pré-candidato, né? Então são vários cenários que hoje ainda se tem para acontecer, né?